Boa noite, pessoal. O pessoal está entrando aí. Eu vou ficar um pouco sem estar vendo as informações, mas a gente vai dar início à nossa aula de hoje. Para quem tem acompanhado a escola bíblica, sabe que nós estamos mesclando os assuntos da A e B. Então, por hora, nós estamos ministrando sobre panorama bíblico. Depois a gente traz uma outra informação com relação a algum estudo geral, e agora a gente retorna também para a nossa cartilha, né? Essa cartilha, muitos já possuem, cartilha O Código da Visão Perfeita. Hoje nós vamos falar sobre a terceira lição, né? E a terceira lição, ela tem o objetivo de falar conosco sobre o poder da disciplina. Espero que todos estejam bem, espero que vocês aproveitem essa aula que a gente vai ver agora. Está um pouco, a luz está um pouco complicada, mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor aqui para que o nome do Senhor seja glorificado. Tá certo? Depois, se você tiver algum questionamento, alguma coisa, você pode colocar na descrição e a gente vai tratando. Depois que a gente encerrar as aulas, a gente vai perguntando, a gente vai respondendo as perguntas, se tiver alguma necessidade aí com relação a algum esclarecimento. Tá certo? Então, como eu falei, hoje a nossa lição é sobre a terceira lição da cartilha, o Código da Visão Perfeita, é o poder da disciplina. Falar sobre disciplina é uma coisa bastante interessante. Então, na verdade, eu lendo esse estudo de hoje, para preparar a aula, deparei com algumas informações que são muito importantes e até não servem somente para a nossa vida como cristão, mas ela serve também para a nossa vida secular, serve para a nossa vida pessoal, serve para todos os estágios da nossa vida. E é importante a gente falar sobre esse tema. Eu acho que o cristão precisa entender qual é o seu papel, e qual é o papel do cristão na sociedade, qual é o papel do cristão com o civil, qual que ele deve fazer, onde ele precisa chegar, e para chegar nesses objetivos, de que forma fazer. E esse ponto com relação ao poder da disciplina, ele é muito importante. Se você for pesquisar na internet, você vai encontrar muito conteúdo que fala sobre isso, conteúdos de autoajuda, conteúdos as informações com relação a alguns estudiosos, algumas pessoas, alguns coaches que falam sobre isso, sobre este assunto, sobre a disciplina. É importante a gente trabalhar e entender que esse processo de disciplina é vital para a vida do cristão, para que a gente seja bem sucedido, certo? Então, textos bíblicos que dão embasamento ao nosso estudo estão lá em Provérbios, e o primeiro texto, quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, Provérbios capítulo 13. O que rejeita a disciplina menospreza a própria alma, Provérbios capítulo 15, versículo 32. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleante por causa da sua insensatez. Ou seja, a palavra de Deus, ela enfatiza que o ponto de nós termos disciplina, a gente entende que é importante a gente bater nesse ponto, porque é importante a gente aprender que nós precisamos ter disciplina para nós sermos bem-sucedidos, ok? Algum problema? Só um minuto, pessoal. Está estourando. Se estiver estourando um pouquinho a imagem aí, depois a gente vai ajustando, tá certo? Ok? Vamos lá. Seguindo, só para a gente não perder o foco e não perder a disciplina no nosso estudo sobre disciplina. Beleza? Conceito principal. Então, eu queria que vocês focassem nessa imagem. Vocês estão vendo uma imagem de uma pessoa que está atravessando um tronco entre dois pontos, de uma montanha, e ela está atravessando no meio de uma tempestade, e ela está enfrentando raios, enfrentando várias dificuldades. Quando a gente fala em disciplina,
a gente precisa entender que a disciplina vai nos levar a enfrentar as dificuldades, enfrentar os momentos difíceis e encarar os momentos difíceis como um aprendizado. Porque a disciplina não é simplesmente o fato de que a gente vai aprender a viver em momentos somente felizes, alegres, ou de contentamento, ou de vitórias. Todos nós almejamos, conquistamos vitórias, mas para a gente alcançar essas vitórias, por muitas das vezes nós precisamos passar por momentos assim. Às vezes nós vamos estar passando por uma tribulação bem complicada, vamos estar passando por problemas pessoais, vamos estar passando por alguma necessidade com relação ao nosso trabalho, à nossa vida secular, mas mesmo assim a gente precisa, como essa mulher, mesmo no meio dessas dificuldades, continuar em frente, mesmo com o risco de cair, continuar em frente. A gente precisa enfrentar essas dificuldades para que a gente consiga sucesso. Então, disciplina é o modo de agir que demonstra constância no dia a dia e compromisso com os objetivos estabelecidos, independente das circunstâncias. Ou seja, se eu preciso e se eu quero que a disciplina venha fazer parte da minha vida, eu preciso entender, em primeiro lugar, que a disciplina ela vai fazer com que eu encare todos os meus medos, todas as minhas frustrações, vai fazer com que eu enfrente de frente os obstáculos, vai fazer com que eu não desista, por causa das dificuldades. Para que eu consiga conquistar aquilo que eu almejo, eu preciso seguir em frente, mesmo em meio às dificuldades, em meio aos problemas. Isso quer dizer que eu tenho disciplina, ok? Isso é só o ponto principal. Vamos lá. Etimologia da palavra disciplina. Então a disciplina ela vem do latim disciplina, que tem por raiz a palavra discípulos. Discípulos a gente já conhece essa palavra, ela identifica que são alunos, aqueles que estão dispostos a aprender, e também ela tem uma vertente no verbo discere, que é aprender. Mais tarde, essa palavra disciplina ela vai dar conotação à manutenção da ordem. Ou seja, quando eu estudo a etimologia da palavra disciplina, eu vou entender que a minha vida ela vai precisar de alguns pontos que precisam ser observados. Eu preciso estar disposto a aprender com as minhas lutas, eu preciso estar disposto a reconhecer o que eu preciso ser ensinado, ter um coração ensinável, como a própria palavra de Deus nos garante. Que a gente precisa ter esse coração ensinável, precisa se apresentar como aquele que está disposto a aprender de acordo com as barreiras, desafios que se apresentam em nossa vida, sermos realmente alunos do nosso dia a dia, aprender com Deus, aprender com as dificuldades, aprender também com as necessidades, conseguir se levantar em momentos de dificuldade e seguir em frente, aprender que a minha vida precisa estar em ordem. Hoje a gente vai estar aprendendo que a nossa vida precisa estar em ordem para a gente conquistar os nossos objetivos. Estar em ordem é colocar a nossa vida no eixo, é fazer com que a gente veja ou considere aquilo que é de extrema necessidade, aquilo que é de necessidade, aquilo que é vital para a minha vida e aquilo que eu espero que aconteça na minha vida. Ok? Então, etimologia da palavra disciplina. A disciplina em nosso dia a dia. Eu coloquei essa imagem aqui, ela tem uma frase bem interessante. Ela fala que a disciplina te leva a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está motivado. Quantas vezes eu e você já acordamos com aquela indisposição, a gente olha para as nossas dificuldades, olha para o nosso dia a dia, sabe que vai enfrentar barreiras, sabe que vai enfrentar mais um dia difícil, sabe que vai enfrentar mais uma luta, e às vezes o que a gente quer é permanecer deitado, permanecer dormindo, permanecer no nosso canto. Às vezes nós nos sentimos assim, isso é natural do ser humano. Se sentir fraco, se sentir desmotivado, e a gente precisa estar buscando essa motivação constantemente. E o ponto principal aqui com relação à disciplina e o que nos motiva justamente que a gente precisa, em primeiro lugar, buscar a Deus, buscar o seu conhecimento, buscar a sua presença, buscar a inspiração nele.
eu estava lendo uma reflexão com relação à questão da disciplina, e como interessante uma história de uma mulher, né, que tinha um hábito, ela criou uma rotina de disciplina para a vida dela. Então ela vinha numa rotina meio estressante, meio fadigante, meio complicada, e ela resolveu mudar a sua rotina. E ela começou a criar hábitos saudáveis. E hábitos saudáveis têm tudo a ver com a disciplina na nossa vida. Quando a gente tem hábitos saudáveis, a gente entende que a gente precisa fazer coisas de forma correta, de forma certa, criar alguns pontos importantes, trazer para a nossa vida pontos importantes. E aí ela vai e começa a criar uma rotina nova. Ela tinha uma rotina diferente, uma rotina de má alimentação, uma rotina de pouco sono, uma rotina de sono, do mau sono, né? Que ela não conseguia descansar quando deitava. E aí ela começa a colocar uma rotina. E aí ela vai, às 5 horas da manhã, ela se levanta, se senta no sofá, ela passa 10 minutos meditando ali. Depois dessa meditação de 10 minutos, ela se levanta, faz o alongamento dela. Depois desse alongamento, ela veste uma roupa, vai fazer uma caminhada. Quando ela retorna da caminhada, toma seu café, e aí, a partir daquele momento, ela começa o seu dia. Enquanto muitas pessoas começam o seu dia a partir das 7 horas, essa mulher já estava a partir das 5 horas se movimentando, fazendo os seus exercícios, fazendo uma meditação ali, buscando a Deus. E talvez muitos de nós, precisamos fazer com que isso também seja realidade na nossa vida. Às vezes a gente passa o nosso dia a dia muito cansado, muito cheio de atividades, muito cheio de tarefas, muito cheio de problemas para resolver. E às vezes a gente quer só mais aqueles 5 minutos, né? Não, mais 5 minutos, toca o despertador e a gente vai lá nos 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. E aí quando vê, a gente já perdeu uma boa parte do nosso dia, em que a gente poderia ter aproveitado, em que a gente poderia ter acordado mais cedo, em que a gente poderia ter feito alguma coisa de produtivo na nossa vida, e às vezes a gente vai deixando, protelando, empurrando. O ser humano ele é muito assim, muito dessa forma. Ele gosta muito de empurrar com a barriga e vai empurrando as coisas para depois eu resolvo, depois eu faço, depois eu vejo, depois eu verifico, depois eu dou um jeito. E na verdade nós não podemos ser assim. Quando a gente fala de disciplina, é totalmente o inverso disso. Eu preciso resolver hoje, se eu tenho alguma coisa para resolver, eu preciso resolver agora, eu preciso colocar as coisas no lugar certo, eu preciso fazer de forma diferente. Então, o dia a dia, o nosso dia a dia precisa ser diferente. Mesmo que eu não me sinta motivado, eu preciso buscar essa motivação em Deus e fazer com que o meu dia venha a ser diferente, as minhas atividades venham a ser diferentes, renovar as minhas atividades, trazer algo novo, trazer algo diferente, trazer algo que me motive a passar o meu dia a dia de forma diferente. Tá? Vamos lá, continuando. Quando nós falamos de disciplina, nós precisamos entender que a gente precisa de algo que é importantíssimo na nossa vida. Eu e você não podemos e não conseguimos fazer nada sem Deus. E é uma coisa que a gente precisa admitir em primeiro lugar. Eu e você não somos nada sem Deus. Precisamos de Deus para tudo em nossa vida, para todas as coisas em nossas vidas. E a gente precisa que Deus faça o seu propósito acontecer através das nossas vidas. Então, quando eu entendo isso, eu preciso entender que eu preciso estar debaixo da graça de Deus. E quando eu estou debaixo da graça de Deus, eu entendo que essa graça me faz caminhar com disciplina. Porque a disciplina, como fala aqui, ela é uma das maiores virtudes do ser humano. Quem deu isso para a gente? Quem nos forneceu isso? Foi o próprio Deus. Ele mesmo nos deu isso e a gente precisa encarar que essa virtude que é dada por Deus para nós precisa estar latente, constante, sendo ali observada por nós todos os dias. Aquele que não disciplina a si mesmo será limitado pelas circunstâncias da vida. Se a gente não entender que a gente não se disciplinar, não tornar
não fazer com que a disciplina do nosso dia a dia, né, ela seja constante, se a gente não criar hábitos diferentes de disciplina, se a gente realmente não entender que nós precisamos nos disciplinar e não são as outras pessoas, entender que aquilo que eu preciso fazer sou eu que preciso fazer e não Deus que precisa fazer, aquilo que é de minha responsabilidade sou eu que preciso fazer e não é o irmão, não é o meu esposo, não é a minha esposa, não é o meu pai, não é o meu chefe, não são os funcionários que trabalham comigo, mas pelo contrário, eu preciso ser esse exemplo de disciplina. Então, antes de eu achar essa falta de disciplina nas outras pessoas, eu preciso encarar a minha própria responsabilidade. Eu preciso me disciplinar a mim mesmo, né? Montar os meus projetos, fazer com que os meus projetos não fiquem somente no papel, mas que eles saiam do papel, se tornem realidades. Para que eles se tornem realidades, esse ponto é importante para mim. Eu coloquei aqui uma figura, né, não sei se vocês já assistiram o filme... Agora fugiu da cabeça. Eu acho que é Invencível, o Invencível, que é do soldado que é capturado, né, e ele começa a ser torturado pelo exército dos chineses. Ele passa por diversas lutas, por diversas situações. Ele era um atleta e depois ele se alistou no exército americano e ele é capturado e ele passa por diversas situações bastante complicadas. Tem até uma cena bastante que é vinculada sobre esse filme, que é aquela onde ele passa um período bastante grande, vários dias ali, eu acho que se não me engano, 2, 3 dias, segurando uma tora, né? O general, né, daquele exército ia constantemente ali com esse soldado, que se ele soltasse aquela tora ele seria morto. Então ele não queria ser morto e ele conseguiu ali, através da disciplina do seu corpo, manter uma postura até que o general, né, fez com que aquele castigo que ele estava sofrendo cessasse. Então é importante. Por que eu trouxe essa reflexão aqui para a gente com relação ao filme O Invencível? É porque eu e você nos tornaremos, né, mais que vencedores, como diz a palavra de Deus, quando a gente entender que essa disciplina que vai fazer a gente vencer, essa disciplina é nossa responsabilidade, de entender que nós temos um papel vital em disciplinar a nós mesmos, ok? A imaturidade e falta de entendimento leva a alguns a acreditarem que a graça de Cristo é um substituto para a disciplina e para o esforço comum. Ou seja, tem muitos irmãos aí, até nós mesmos, em algumas situações das nossas vidas, transferimos toda a responsabilidade das vitórias, transferimos toda a responsabilidade das conquistas para Deus. E na verdade, Deus, ele não é aquele que vai fazer por nós, né, em nenhum momento as nossas ações. Eu e você precisamos tomar, né, rédea da nossa vida, no sentido de que nós somos responsáveis por fazer com que as coisas aconteçam, porque Deus, ele não vai descer da sua glória para fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então, muitas das vezes, a imaturidade das pessoas faz com que, quando a pessoa quer ser abençoada, quer que uma vitória aconteça, quer que algo específico aconteça na sua vida, ela transfere totalmente a responsabilidade de Deus para Deus. E, na verdade, Deus não vai fazer com que as coisas aconteçam se a gente não fizer a nossa parte. Eu preciso fazer a minha parte, Deus faz a parte dele. Aquilo que é possível, eu preciso fazer. Aquilo que é impossível é a ação de Deus. Mas aquilo que é possível, e tem muitas coisas que são possíveis, e às vezes a gente, por causa da preguiça, por causa do comodismo, a gente larga a mão disso, a gente deixa com que as coisas sigam caminhando, e a gente não toma uma atitude verdadeira de fazer com que essa disciplina seja real na nossa vida. Tomar atitude, ter uma atitude de vencedor, ter uma atitude de disciplinar o seu próprio corpo, a sua própria mente, para fazer diferente, é responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa. O Espírito Santo, ele está à disposição de cada um de nós, né? Mas o Espírito Santo, ele só vai agir, só vai trabalhar na mente daquele que realmente permite que ele trabalhe.
Então, essa disciplina só vai acontecer quando eu permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida e quando eu tomar uma decisão de realmente mudar as coisas na minha vida. Então, a graça de Deus, ela vai acontecer, ela está à disposição de cada um de nós, mas a graça de Deus vai acontecer através do nosso esforço. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço, por esforço. Deus não abençoa aquele que não tem a disciplina de buscar, melhorar a sua vida conforme o seu próprio esforço. Pelo contrário, a palavra de Deus até fala sobre isso, que para aqueles que têm essa preguiça, esse comodismo, que não consegue levantar mais cedo, que não consegue planejar algo, que não consegue seguir com um planejamento um pouco mais longo, que não consegue fazer, para as pessoas que têm hábitos de fazer regime, que não consegue seguir com regime, que não consegue mudar uma alimentação com uma alimentação saudável, que não consegue terminar uma faculdade, que não consegue terminar um estudo, que não consegue terminar um projeto. Então, e às vezes as pessoas nós culpamos a Deus pelas nossas falhas. E aí a gente, por causa da nossa imaturidade, a gente acha que só o fato de nós pedirmos a Deus, Ele vai nos abençoar. A graça de Deus está disponível para mim. Se eu pedir a Deus, vai acontecer. Eu preciso pedir a Deus, eu preciso declarar o que eu quero de Deus, eu preciso profetizar, eu preciso planejar. A gente vai falar sobre isso, mas eu preciso fazer a minha parte. Entender que Deus só vai agir quando eu fizer a minha parte. Seguindo, vamos lá. Mais um ponto, falando com relação à questão da vereda plana. Em Provérbios capítulo 15, versículo 19, fala o seguinte: o caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. Provérbios capítulo 15, versículo 8. Então, se você observou essa imagem aqui, vereda, ele é um caminho estreito, né? Vereda não é uma estradinha, não é uma estrada onde passa um carro, não é uma estrada edificada. Uma vereda é um caminho reto que vai levar a um objetivo. É um caminho que às vezes só passa uma pessoa. Se você prestar atenção para essa imagem, você vai ver um caminho bem estreito. Então, a vereda significa isso. Então, vereda, caminho estreito. E plana, vem da etimologia da palavra plano, que é planejar. Ou seja, o indisciplinado encara as tarefas diárias como espinho. Ou seja, aquele que não tem disciplina nenhuma, ele sempre vai encontrar dificuldade. E ele sempre vai achar dificuldade nas coisas. Meu chefe pega no meu pé, a minha esposa não me entende, eu não tenho dinheiro para pagar as minhas contas, eu não consigo aprender um idioma porque é muito complicado falar outro idioma, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. E às vezes, aquele que não tem disciplina, ele vai ver com que a sua caminhada vai ser como cheia de espinhos, só dificuldades, só problemas. E ele só vai enxergar os problemas porque ele não entendeu que ele tem um papel importante nisso. Que a própria disciplina dele vai fazer com que ele enxergue as coisas de forma diferente. Ok? Então, o indisciplinado encara as tarefas difíceis como um espinho e dá voltas enormes para evitá-las. Ou seja, o indisciplinado, ele não quer ter trabalho, ele não quer pelejar, ele não quer batalhar, ele não quer lutar, ele não quer acordar cedo, ele não quer estudar, ele não quer pagar o preço de estudar e dormir um pouco mais tarde, ter que acordar mais cedo no outro dia para ir trabalhar. Ele não quer pagar o preço com relação a isso. Então, muitas pessoas precisam entender que, como nós falamos anteriormente, o sucesso, as vitórias, elas vêm com um esforço. Eu tiro, por exemplo, uma história da minha família. Minha irmã mais velha, uma menina muito dedicada, uma senhora já hoje, né? Então, muito dedicada. Mas a gente veio de uma família muito, muito humilde, né? 6 irmãos. A gente morava na casa da nossa, atrás, no quartinho atrás da casa da nossa avó. E ela foi muito sempre estudiosa, todo o dinheiro que ela pegava, ela comprava livros e tudo mais.
e ela dormia tarde, ela acordava cedo, trabalhava, passou em 2 faculdades, passou na faculdade de matemática, depois saiu do Brasil, foi para a Inglaterra, hoje é formada em tecnologia, hoje trabalha numa grande instituição financeira, né? Então vive muito bem, mas ela pagou o preço para isso. Ela pagou o preço para isso. Ela abriu mão de muitas coisas, né? Mão de diversões, abriu mão de dormir um pouco mais para pagar, para hoje usufruir de todo o esforço que ela um dia teve. Assim como muitos de nós, às vezes nós questionamos, né, e vemos alguns irmãos dentro da igreja, né, aquele irmão que é abençoado, né, que tem uma empresa, que tem um carro bom, que tem uma família boa. Você olha o Facebook do irmão, o irmão está passeando, o irmão não está viajando, e aí você, poxa, o irmão só vive charlando e tudo mais. O irmão, ele pagou o preço para isso. Se ele está aproveitando, é porque pagou o preço, ele está usufruindo de toda a disciplina que um dia ele teve. Então, se hoje ele tem condições de fazer isso, é porque ele pagou o preço para isso, ele foi disciplinado nesse sentido, né? E ele pagou o preço e hoje está usufruindo das bênçãos de Deus para a sua vida. E às vezes a gente só fica olhando para os outros irmãos e almeja de forma equivocada, né? A gente quer aquilo que o irmão tem, e na verdade a palavra de Deus, ela diz que Deus tem à disposição, né, a sua mão poderosa para nos abençoar. Então cada um de nós tem a bênção reservada, tem um milagre reservado, tem um sucesso reservado, mas eu preciso fazer a minha parte, ok? Então, o disciplinado, ele caminha, né, nesse caminho, né, como se fossem espinhos, e às vezes, para evitar esses espinhos, ele dá voltas enormes para evitar, e ele perde um tempo, acaba retrocedendo ao invés de avançar. Existe uma passagem, eu acho interessante, eu acho que é muito importante falar isso dentro desse assunto, né? O ser humano, ele tem um coração que ele é duvidoso. O ser humano, ele é propenso a se diminuir, né? Às vezes as pessoas são condicionadas a isso, a achar que não tem valor, a achar que o fulano merece mais que ele, achar que o ciclano merece mais que ele, achar que não pode galgar outras coisas de forma mais abastada. Então, e às vezes a gente precisa tomar decisões na nossa vida. Então, qual é a minha decisão hoje? Para onde eu quero ir? Aonde eu quero chegar? De que forma eu quero chegar a esses lugares? E quando a gente fala sobre lugar de decisão, eu sempre gosto de usar essa ilustração, né, de Cádiz Barneia. Então, se você lê a Bíblia, você que está acompanhando aí a leitura diária do Pão Diário, você com certeza já passou por essa leitura, né? Que fala quando o povo de Israel saiu do Egito, começou a peregrinar, passou pelo Mar Vermelho, peregrinou no deserto e chegou até um ponto de decisão. Chegou até uma cidade chamada Cádiz Barneia. Nessa cidade de Cádiz Barneia, Moisés vai lá e manda 2 espias para Cádiz Barneia, fica na fronteira com Canaã. Ele vai e manda 12 espias para observarem a terra de Canaã. E aí o que acontece? 10 voltam com uma visão negativa, né? Lá tem muitos gigantes, lá tem o povo é muito poderoso, nós não vamos conseguir. E 2 voltam com uma visão positiva. Olha, lá tem realmente, né, homens que carregam, né, 2 homens carregam um cacho de uva, né? Então a terra, ela tem meios, ela é bem produtiva, é uma terra fértil, nós vamos, Deus é conosco. Então foram 2 visões diferentes. E às vezes nós nos encontramos assim, com 2 visões diferentes. A visão negativa sobre a nossa vida: eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, eu não tenho capacidade, eu sou incapaz de fazer isso, eu não tenho estudo para isso, eu não tenho nível superior para isso, né? E existe aquele outro lado, aquela outra visão que diz: eu posso, eu vou, Deus vai me ajudar, eu vou acordar mais cedo, o que eu preciso fazer para pagar, né, o preço para eu conquistar essa vitória, para eu seguir num caminho de sucesso.
E às vezes a gente se encontra, muitas das vezes nas nossas vidas, não é uma vez só, né? Se encontra várias vezes na nossa vida, na nossa Cádiz Barneia, no lugar de decisão. O que aconteceu com o povo de Israel quando eles preferiram ouvir aqueles 10 que voltaram, né, com uma visão negativa, ao ouvir os 2 que voltaram com uma visão positiva? Quando eles ouviram os 10 que voltaram com uma visão negativa, né, aquele povo, ele ficou peregrinando no deserto durante 40 anos por causa da desobediência deles. Então, Deus tinha entregue para aquele povo, né, a entrada na terra de Canaã, meses depois deles terem saído do Egito. E já era para eles terem entrado no Egito. Só que aí, com essa desobediência, por eles não terem confiado em Deus, eles perderam a bênção, e por ter duvidado de Deus, eles passaram 40 anos peregrinando, e toda aquela geração que duvidou do poder de Deus, que duvidou que Deus poderia dar para eles, morreu no deserto, aquela geração. E, por muitas das vezes, durante esses 40 anos, o povo de Israel voltou novamente a esse ponto de decisão e mais uma vez tomaram outras decisões. Então, se você for olhar de forma específica, for estudar de forma objetiva, você vai ver que o povo de Israel rodando em círculos, e sempre voltando ao lugar de decisão, Cádiz Barneia. E às vezes a gente está nesse momento de Cádiz Barneia, de lugar de decisão, para onde eu vou, como eu vou, né? Ou eu não vou, eu não posso. E às vezes a gente se encontra nesse lugar de decisão e precisa tomar decisões na nossa vida. Eu digo para você, se eu sou disciplinado, se eu tenho disciplina na minha vida, se eu realmente entendo que eu preciso ajeitar os meus passos, que os milagres na minha vida, eu preciso entender que eu preciso sair de Cádiz Barneia, do meu lugar de decisão, com uma decisão correta, uma decisão, né, orientada pelo Espírito Santo de Deus, uma decisão, né, de forma que vai me ajudar a alcançar meus objetivos. Então, Cádiz Barneia é classificado como lugar de julgamento, lugar de decisão, lugar de separação, onde somos definidos e classificados e selados. Ali foi quando o trono do julgamento foi levantado para julgar, definir e separar os cristãos genuínos, o cristão genuíno do incrédulo. Ou seja, Cádiz Barneia, todas as vezes quando nós nos encontramos no nosso ponto de decisão, vai mostrar o quanto nós cremos em Deus e quanto nós não cremos em Deus. O quanto nós dependemos de Deus e o quanto nós não dependemos de Deus. O quanto nós dependemos de Deus para conquistar as nossas vitórias e o quanto nós não acreditamos que Deus possa fazer aquilo que nós estamos pedindo para Ele. É o momento da gente fazer a nossa reflexão e entender que nós temos um papel fundamental no milagre de Deus. Nós temos um papel fundamental, como iniciei falando, tudo aquilo que nós possuímos e possuímos e conquistamos, vem do Senhor, não vem de nós mesmos. O Senhor nos deu, mas Ele nos deu porque Ele encontrou em nós essa capacidade, esse esforço. Ele não nos dá nada de mão beijada, Ele não dá nada de a debalde, à toa. Deus, Ele tem um propósito em nos abençoar, mas Ele só vai nos abençoar se a gente realmente tomar decisões corretas na nossa vida. Cádiz Barneia é o nome pelo qual devemos nos familiarizar, assim como estamos com o Mar Vermelho. Pois no momento em que Israel avançou pelo Mar Vermelho, recusou, né, avançar por Cádiz Barneia. Ou seja, olha aí, a gente vai ver uma história, né, usando o exemplo do Mar Vermelho, né, e entendendo que o Mar Vermelho foi um grande milagre. Você acredita nisso? Foi um grande milagre. Foi um grande livramento de Deus. Foi uma grande vitória que Deus fez para o povo de Israel, para o povo hebreu, né, com relação ao povo egípcio. Aos egípcios. E aí a gente vai ver no segundo momento da história, o momento em que Deus quer entregar a bênção para o povo, a terra prometida, e eles rejeitam a promessa de Deus. Um povo que tinha visto o milagre, agora estava rejeitando o outro milagre. Muitas das vezes nós nos encontramos assim. Nós já vimos muitos milagres na nossa vida. Quantas vezes Deus te curou, quantas vezes Deus te abençoou, quantas vezes abriu portas para você, quantas vezes Deus te colocou por cabeça, né, em lugares que você achava que não tinha condição, não tinha habilidade para isso.
Quantas vezes Deus operou o milagre? E muitas das vezes a gente ainda assim permanece no momento de dúvida, permanece voltando para Cades Barneia, permanece resolvendo dar passos para trás, ao invés de avançar para a frente, né, com disciplina. Ok? Então, no seu Cades Barneia, no seu momento de decisão, que talvez sejam todos os dias da sua vida, tome a decisão correta. Peça orientação para o Espírito Santo de Deus, para que você venha a ser orientado de forma verdadeira, né, por Ele, e siga de forma genuína, né, e consiga seguir, né, para ser abençoado. Seguindo, gente, para a nossa, vamos ver se eu consigo voltar aqui agora. Tira do Zoom, pai, ali no menos. Acho que tá aí. Eu não sei como é que eu fiz isso aqui. Pronto. Tecnologia, pessoal. Estou tentando agora. Vamos lá. Seguindo, né? Falando de disciplina, é importante a gente entender que o processo da disciplina ele tem um caminho a ser seguido, né? E esse caminho a ser seguido, como nós falamos aqui, a vereda é plana, é uma vereda que precisa, né, a gente precisa seguir de forma específica, seguir um caminho em frente, e seguir de uma forma que eu não retroceda, que eu não olhe para os lados, que eu não deixe que os espinhos me atrapalhem. Né? Assim como também vai acontecer com relação à questão da porta, né? A disciplina ela é uma porta estreita. A disciplina, ela não é uma porta larga. A disciplina, ela vai fazer com que a gente entenda que o caminho que a gente precisa passar é estreito. O caminho da conquista, o caminho da vitória, o caminho, né, para eu ser bem sucedido, é um caminho estreito, ele não é um caminho largo. Não é um caminho em que todas as pessoas entram. Não é um caminho em que todas as pessoas, quando estão no seu Cades Barneia, decidem entrar. Pelo contrário, as pessoas muitas das vezes percebem, ou desejam, ou anseiam, ou escolhem ir para o caminho mais largo, né, o caminho mais fácil, né, o caminho da comodidade, o caminho da tranquilidade, e ao invés do caminho da luta, o caminho da labuta, do trabalho, né, do ralar para conquistar. E às vezes a gente está muito condicionado a isso, a questão de querer as coisas muito fáceis. E às vezes a gente não dá valor com relação a essas coisas muito fáceis. Quando nós falamos, né, da porta, logo nós somos voltados aí para os paradigmas, né, com relação à questão da porta estreita. Então essa porta estreita ela vai falar de dois paradigmas, um eterno e um temporal. Quando nós falamos de porta estreita, o paradigma eterno a porta estreita significa Jesus Cristo, aquele que nos conduz a Deus, o único caminho que nos leva a Deus. Esse é o paradigma eterno. Tá? Ele é a porta estreita que nos leva à vida eterna, ao encontro com Deus, ao caminho com Deus. E o paradigma temporal representa a renúncia que precisa ser feita para alcançarmos qualquer conquista na vida. Ou seja, entender que não é fácil. Eu preciso acordar cedo, eu preciso dormir tarde, eu preciso estudar, eu preciso gastar tempo e usar meu tempo. Nós vamos falar sobre isso também, com relação à questão do tempo, na minha qualificação. Eu preciso me esforçar, eu preciso ser o melhor aonde eu estiver. Às vezes as pessoas reclamam porque nunca acontece uma promoção na sua vida, né? Por que não são abençoadas, né, no seu trabalho. Por que não conquistam um trabalho? Por que não conquistam um aumento de salário? Mas aí a gente vai fazer uma reflexão. A gente está fazendo por onde? Você fez por onde merecer isso? Você realmente se esforçou? Você pagou o preço? Você mostrou o trabalho? Você suou de verdade?
né? Você realmente deu o seu sangue, né, pela empresa que você trabalha, né? Ou falando das coisas espirituais, né? Você foi abençoado por Deus, você quer ser abençoado por Deus, mas você pagou o preço de oração, você pagou o preço de jejum, você pagou o preço da leitura do pão diário, por exemplo, né? E dessa leitura anual, você pagou o preço, né, de estar na escola bíblica, né? Pagou o preço de estar em célula, você pagou o preço de estar na igreja, você pagou o preço de ajudar o próximo, você pagou o preço de ajudar o seu irmão, você levou a palavra de Deus. Então, quando a gente fala da porta estreita, a gente precisa entender que Deus também só vai nos abençoar, queridos, quando nós fizermos a nossa parte no reino dele. Então, nós temos esse papel, e o nosso papel é importante. O papel é importante de entender que eu preciso fazer a minha parte. Para eu ser abençoado, eu preciso fazer a minha parte. E quando eu falo de fazer a minha parte, eu estou falando de que o caminho não é fácil. O caminho vai precisar de disposição, vai precisar da minha atenção, eu precisar de disciplina para caminhar, para continuar caminhando, para manter o meu rumo de forma correta. Então, para eu ter disciplina, para eu entender como é que essa disciplina age na minha vida, para eu ter sucesso, eu preciso entender que para esse sucesso acontecer na minha vida, eu preciso entender que a porta é estreita. Eu vou precisar batalhar, eu vou precisar lutar, eu vou precisar guerrear, e eu vou precisar entender que eu tenho um papel importante nisso. Eu vou precisar entender que se eu quiser conquistar algo, não vai ser por pouca coisa, eu vou ter que lutar para conquistar. Lutar para conquistar. Outro ponto, seguindo o nosso estudo, né? Quando a gente fala de disciplina, a gente vai voltar lá para aquela parte que nós falamos com relação à vereda plana, né? Que ela fala sobre um caminho, caminho estreito ou um caminho planejado, né? Já que plano da etimologia planos, que significa planejar, então nos leva à informação de caminho planejado. A gente vai entender que a disciplina também requer de mim planejamento. As coisas não irão acontecer de uma forma, né, em que eu não consiga planejar, em que eu não consiga projetar. Se eu quero que algo aconteça em minha vida, eu preciso projetar. Hoje, um exemplo disso que eu posso dar para vocês: todo ano nós fazemos um projeto de vida, correto? Então, o projeto de vida é uma maneira de você projetar. É um projeto que você tem para o ano de 2021. Quando você escreveu lá os seus desejos, os seus sonhos, aquilo ali é uma maneira de você projetar. Aquele papel, ele não deixa de ser papel. Aquele papel não é milagroso. Aquele papel não vai fazer com que seus sonhos venham ser realizados. Mas é uma maneira de você visualizar, né, prospectar, né, que você tem objetivos e metas naquele ano de 2021. Então, planejar é isso. É você ter metas. É você, né, colocar algo no papel. É você escrever muitas das vezes. É você fazer seus planos. E quando você faz esses seus planos, você apresenta para Deus. E com certeza esse Deus que nós servimos, Ele vai nos abençoar. Por quê? Primeiro, Deus não é Deus de confusão. Ele ama a ordem. Então, quanto mais organizado eu for nos meus projetos, nos meus sonhos, naquilo que eu almejo, naquilo que eu desejo, mais Deus vai me organizar, vai me abençoar. Então, Deus ama a organização, Ele ama a ordem. E eu preciso, né, entender que todas as coisas que eu preciso fazer, ou que eu almejo, precisam ser com ordens, precisam trazer alguma coisa de frutífero, de bom para a minha vida. Então, Deus, Ele não é Deus de confusão. Então eu preciso, né, planejar, eu preciso colocar os meus projetos no papel, eu preciso, né, colocar as informações na minha agenda, eu preciso criar hábitos saudáveis, eu preciso criar hábitos de acordar cedo, criar hábitos de ter um devocional com Deus, eu preciso criar hábitos de ler a palavra de Deus, eu preciso criar hábitos de orar, eu preciso criar o hábito de jejuar, eu preciso criar o hábito de estar na presença de Deus e buscando a Deus.
quando eu crio essa rotina de busca da presença de Deus, com certeza Deus começa a agir e transformar o meu dia a dia. Segundo, Deus trabalha com planejamento, organização e preparação. Ou seja, quando eu digo que Ele trabalha nessas três esferas, né, de planejamento, organização e preparação, Ele quer que eu faça a minha parte, que eu planeje os meus desejos, que eu planeje os meus sonhos, que eu planeje os meus projetos, que eu pegue essas informações que eu planejei e que eu faça algo de acompanhamento, que eu acompanhe. O que isso foi? Agora, voltando para a situação do projeto de vida. Você precisa fazer com que esse projeto seja real, e esse acompanhamento seja real. Aquilo que você for sendo abençoado, você vai lá e tica esse sinal que você está acompanhando o seu projeto, está acompanhando o seu sonho. Então você precisa fazer com que isso seja real. Você precisa projetar, mas você precisa acompanhar. E quando não acontece, quando está demorando, qual é a responsabilidade? A responsabilidade é de Deus, porque as coisas não estão acontecendo, ou a responsabilidade é minha, que precisa fazer com que o meu planejamento siga? E qual é o ponto que está deficiente desse meu planejamento? O que está demorando? Por que está demorando para se concretizar, para acontecer? Ok? Quando eu faço um planejamento, quando eu faço algo, quando eu falo com relação à questão, estou usando o exemplo do projeto de vida, que é uma coisa que todos nós conhecemos na igreja, mas existem planejamentos que você realmente vai fazer no seu dia a dia, aquilo que você faz, o seu planejamento semanal, o seu planejamento mensal, as suas contas que você tem que pagar, os seus compromissos que você tem que pagar, os seus projetos que você tem para aquela semana, as visitas que você tem que fazer, qual o processo que você vai realizar. Então isso é importante ter uma agenda, é importante fazer com que essa agenda se cumpra, é importante você ser disciplinado nisso. Então é importante você fazer com que esse planejamento seja acompanhado por você mesmo. Sabe por quê? Porque não é o papel de Deus planejar por você. O papel de Deus é fazer com que aquilo que foi planejado por mim, Ele me instrua na minha caminhada para que aquele projeto venha acontecer. O papel de Deus é fazer a instrução, a minha instrução, me guiar, me orientar para que aquele projeto venha a acontecer, venha a ser realizado na minha vida. Meu papel é planejar, o papel de Deus é me orientar, me guiar para que a bênção, o sucesso, a conquista aconteça na minha vida. Seguindo, quando a gente fala sobre planejamento, a gente precisa falar sobre tempo, E aí que vem um nome muito, talvez muitas pessoas já tenham ouvido falar, ou não, commodity. Então, commodity significa bens. Então, o bem do tempo, o commodity do tempo. Então, a gente precisa entender sobre a questão do tempo. Quando eu coloco essa imagem aqui da ampulheta, eu gostaria de fazer um questionamento para todos nós hoje que estamos assistindo essa aula. Quanto tempo nós já perdemos da nossa vida? Quanto tempo já se passou da nossa vida? Quanto tempo a gente perdeu da nossa vida sem ver os nossos sonhos realizados, sem ver os nossos projetos realizados? A culpa desse tempo de ter passado é minha ou é de Deus? Quanto tempo já decorreu na minha vida que eu poderia ter usado de uma forma adequada e correta, e hoje eu fazendo uma análise na minha vida, eu chego à conclusão de que eu perdi muito tempo. Muitos de nós poderíamos ter feito uma faculdade, não fizemos. Muitos de nós poderíamos ter um emprego abençoado, não temos porque não fizemos uma boa faculdade, não nos esmeramos, não buscamos conhecimento, ou pelo menos não buscamos experiência para galgar uma posição melhor.
Muitos de nós poderíamos ser, como muitas das vezes eu vi, em alguns momentos da minha vida, pessoas que tinham essa necessidade, e falavam que queriam ser pastores, mas não tinham instituto teológico e tudo mais. Eles, quantos de nós tivemos oportunidades de fazer instituto teológico e não fizemos? Quantos de nós tivemos oportunidades de aprender um pouco mais da palavra de Deus e não buscamos esse conhecimento? A gente costuma a desperdiçar o nosso tempo com muitas coisas erradas. É muito tempo no WhatsApp, é muito tempo nas redes sociais, é muito tempo fazendo maratona de séries no Netflix, é muito tempo vendo TV de forma que não venha a agregar nada para você. É muito tempo, e hoje, abrindo parênteses, pessoas perdem muito tempo escutando muitas coisas que trazem só malefício e não benefício. Então, hoje muitas pessoas estão sofrendo no Brasil com questão psicológica, porque as pessoas ligam a televisão para assistir um jornal, se espremer um pouco, sai sangue dali, porque é só desgraça, não existe nada de bom, é tudo errado, é tudo falho, vai todo mundo morrer. Então, se você desligar um pouquinho a sua televisão e começar a observar e gastar o seu tempo e usar o seu tempo de forma produtiva, você vai ver que essa ampulheta sua vai ser bem mais aproveitada. Quanto tempo já decorreu da nossa vida em que a gente poderia ter feito coisas diferentes e a gente não fez? Quanto tempo nós perdemos com coisas que roubam o nosso tempo? Não deixe essas coisas roubarem o tempo de vocês. Eu preciso me policiar para que essas coisas não roubem o meu tempo. Eu preciso gastar tempo, usar meu tempo com a minha família. Eu preciso usar tempo com as coisas de Deus. Eu preciso usar tempo para me abençoar, para me aperfeiçoar. Eu preciso usar esse tempo para que as coisas venham a acontecer na minha vida. Se eu estiver só gastando meu tempo com coisas bobas, com coisas que não vão acrescentar na minha vida, eu estou só perdendo tempo. Então o tempo é a commodity, é o bem mais precioso do universo. É o bem mais precioso do universo. O tempo é o único bem que o ser humano possui. Deus deu igualmente a todos. Só que aí eu vou falar para vocês, e alertar a todos nós, eu acho que isso é importante falar, que esse tempo, esse bem precioso, o bem mais precioso do universo, é o único bem que o ser humano possui de forma de verdade. Ele não volta mais. A partir do momento em que a gente fez com que o tempo decorresse da nossa vida, ele não volta mais. É igual aquele ditado, não adianta mais chorar em cima do leite derramado. E muitas das vezes a gente passa tempo, perdendo tempo, chorando em cima do leite derramado. Passou, já aconteceu, já não deu, não aconteceu, não fez. Então, o tempo já passou. Agora você precisa utilizar o seu tempo para conquistar outras coisas, ou então usar o seu tempo de forma que você venha correr para conquistar aquilo que você perdeu tempo lá atrás e que não conquistou. Esse tempo que você ainda tem, que nós não sabemos qual é o tempo, porque só Deus sabe qual é o nosso tempo aqui na Terra. Então nós não sabemos. Então, mas enquanto nós temos vida, nós precisamos usar esse tempo para que a gente conquiste os nossos objetivos. E Deus ele nos capacita, nos dá vida para isso. O tempo é o recurso mais difícil de administrar. É verdade. Porque às vezes a gente não consegue criar uma disciplina, uma rotina. Às vezes a gente diz que a gente não tem tempo para fazer isso, não tem tempo para ir para a igreja, não tem tempo para estudar, não tem tempo para fazer uma faculdade, não tem tempo para ir na escola bíblica, não tem tempo para ir na célula, não tem tempo. Aí a gente vai ver que a palavra de Deus nos ensina que há tempo para tudo. Há tempo para tudo, nós precisamos nos disciplinar, organizar o nosso tempo, fazer com que o nosso tempo realmente seja eficaz, que a gente aproveite de forma sábia todos os horários, os minutos, as horas, os segundos do nosso dia. Que a gente consiga se alimentar direito, que a gente consiga praticar um exercício físico, que a gente consiga trabalhar de forma produtiva, que a gente consiga produzir de forma verdadeira no trabalho onde a gente está, que a gente consiga produzir para o reino, que a gente consiga fazer algo diferente para o reino. Então o tempo é o recurso mais difícil de administrar.
mas ele precisa ser administrado. E isso só vai acontecer se eu tiver disciplina. Lembra que nós falamos que a disciplina ela começa por nós mesmos. Aquele que não consegue disciplinar a si mesmo, ele não consegue remir o seu tempo. Ele não consegue desenvolver o seu tempo de forma produtiva. É importante a gente entender que nós não podemos perder tempo, ainda mais hoje, ainda mais nos tempos que nós vivemos. Os tempos eles são difíceis e a palavra de Deus ela nos leva a acreditar e a entender que a volta de Jesus está próxima. Para aqueles que têm sua salvação garantida, glória a Deus, estão extasiados, felizes. Mesmo assim, nós ainda temos muitas coisas para fazer aqui na terra. Temos muitas pessoas para salvar, muitas pessoas para levar para Cristo, muitas pessoas para evangelizar. E às vezes a gente fica perdendo tempo com coisas que não são produtivas. Então eu preciso entender que eu preciso ter uma disciplina para que eu use esse tempo que ainda me resta aqui para fazer a diferença. Seja ela na minha vida secular, seja ela na minha vida espiritual, seja ela na minha vida eclesiástica. Eu preciso fazer diferente, com que o meu tempo seja diferente e seja produtivo. Ok? O que faz com que o seu tempo... o que você faz com o seu tempo determina quem você se torna. Se você quer ser bem sucedido, acorde cedo, planeje o seu dia, faça as suas tarefas, cumpra os seus deveres da melhor maneira possível. Se você quiser realmente ser bem sucedido, se você quiser realmente se tornar alguém na vida, você precisa pagar o preço. Nós precisamos pagar o preço. Precisamos nos esmerar, nos esforçar. Novamente falando, o reino de Deus é tomado por esforço. A gente precisa entender que esse nosso esforço vai fazer com que a gente seja abençoado. Então, eu preciso me colocar na condição de que aquilo que eu faço com o meu tempo determina quem eu sou. Se eu sou preguiçoso, se eu acordo meio-dia, como tem muitas pessoas que acordam meio-dia, se eu nunca me esmerei para fazer uma faculdade, eu não fiz nenhum EAD da vida, eu não consegui seguir nenhum projeto, todo projeto que eu começo eu não termino. Irmão, eu estou perdendo tempo, essa ampulheta está passando, o tempo está seguindo, estou perdendo tempo, e tem muitas pessoas assim, perdendo tempo, porque perdem tempo dormindo demais, porque perdem tempo reclamando demais, porque perdem tempo avoados demais. Então, se concentre no seu objetivo. Ter disciplina é mega. O que você quer na sua vida? O que você quer para a sua vida? Aonde você quer chegar? E que ponto você quer chegar? Isso vai depender do que você está fazendo do seu tempo. O que nós estamos fazendo do nosso tempo. É importante a gente entender isso. Que a cada momento que a gente desperdiça o nosso tempo, nós estamos perdendo um momento precioso em que Deus nos deu. Okay? Um bem precioso que Deus nos deu. Ele deu igualmente, tanto para aquele que é rico, para aquele que é abastado, para aquele que cresceu, que nasceu numa família que tem posses, para aquele que nasceu numa família que é humilde, que não teve condições, mas aquele que, por quantos exemplos você vai escutar, vai ver de pessoas, você ontem mesmo, achando no jornal, e aí, falando da história de uma criança, que começou uma avião secretista e foi para Portugal, depois voltou para o Brasil, e fez o curso de Direito e agora se apresentava ali para o seu talento com relação ao seu talento de tocar violino. Então, ele poderia falar que ele teve todos os motivos do mundo para não conquistar, não ser bem sucedido. Mas ele está demonstrando que é possível. Quantas pessoas, quantas notícias nós temos de pessoas, quantos de nós mesmos já vivemos isso, já passamos por isso. Quantos de nós já saímos de uma vida bem simples e hoje Deus nos coloca numa casa, numa condição boa. Hoje nós temos um emprego bom, e às vezes nem por merecimento, é pela graça de Deus, mas novamente a graça acompanha o poder de Deus, mas porque você se esforçou de alguma forma, você fez algo diferente de alguma forma. Então, o tempo ele é importante para que a gente venha ter uma vida abençoada. Ok? Vamos lá.
Faça com que o seu tempo seja produtivo. Não perca tempo com besteiras. Pelo contrário, use o seu tempo para que você seja um grande conquistador. Concluindo, vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre essa máquina do tempo. Então eu coloquei ali a máquina do tempo justamente para falar sobre que o nosso tempo ele não volta. Não adianta nós querermos fazer com que o nosso tempo volte para que a gente venha corrigir os nossos erros passados. O que passou, os erros que cometemos no passado, a falta de disciplina que nós tínhamos no passado, já passou. É a partir de hoje que nós precisamos fazer algo diferente. É entender que existe algo diferente na nossa frente e que existem conquistas ainda na nossa frente. Não importa a idade que nós tenhamos. Eu tenho 45 anos. Se eu olhar para trás, eu vou enxergar muitas coisas que eu poderia ter feito e não fiz. Mas vai adiantar eu ficar me remoendo por causa disso? Não vai adiantar. Eu preciso agora avançar e fazer com que o tempo que ainda me resta seja diferente. E que nesse tempo que ainda me resta eu seja capaz de conquistar aquilo que eu não conquistei no passado. Eu ainda tenho vida, eu preciso seguir a minha vida. E é esse o meu propósito. Não existe máquina do tempo para voltar e para começar tudo de novo, para refazer os nossos erros, para fazer com que a gente comece tudo de novo. Não existe isso. Não existe aquele filme lá que o cara lá entra esqueci o nome do filme, que ele entra no armário lá, aperta as mãos e volta no tempo, que uma família, o pai dele tinha esse poder, o irmão, o filho agora estava passando para o filho, o poder de voltar no tempo e mudar a história, e mudar as consequências e tudo mais, e fazer de forma diferente. A gente não tem isso. Passou as 24 horas do dia, já foi um tempo que passou, não volta mais. Agora nós temos mais 24 horas do dia seguinte para seguir, para que a gente consiga conquistar os nossos objetivos. Então, o que eu estou fazendo do meu tempo? Eu vou viver minha vida remoendo das conquistas que eu não consegui realizar? Eu preciso avançar, eu preciso seguir, eu preciso ser disciplinado, me disciplinar em acreditar que isso vai acontecer na minha vida de forma diferente. Como eu estou administrando esse preciosíssimo recurso que Deus me deu? Como eu estou fazendo? Eu estou aproveitando de fato as 24 horas que Deus me dá de presente para eu realizar os meus sonhos? Como nós falamos aqui, Deus não vai fazer por nós, Ele não vai planejar por nós, Ele vai usar o meu planejamento para que eu seja abençoado. Ele vai me conduzir no meu planejamento. E Ele vai me abençoar com aquilo que apraz a Ele, naquilo que realmente é da vontade dEle. Mas eu preciso fazer a minha parte. Novamente, repetindo, se eu fizer a minha parte, Deus faz a dele. Então, o que eu estou fazendo? De que forma eu estou administrando esse tempo? Eu realmente estou ganhando tempo ou estou perdendo tempo? Eu estou perdendo tempo com bobagens, com coisas que não vão trazer e agregar nada na minha vida? Ou eu estou realmente usando o meu tempo para que as coisas venham ser diferentes? Eu estou usando o meu tempo para choringar, para passar o tempo todo chorando, me lamuriando, por causa das derrotas da minha vida? Ou eu estou levantando a cabeça, levantando, como diz o salmista, levantando os olhos para os montes, acima dos montes está o meu socorro vem do Senhor, meu socorro vem de Deus, a minha vitória vem de Deus. Nós vamos enfrentar muitas barreiras, muitas dificuldades, muitas necessidades da nossa vida, mas isso vai depender da gente. Quais as principais áreas da nossa vida que estamos acho que tem uma coisa bem errada aqui, que estamos precisando trazer disciplina, o que precisa mudar urgentemente na nossa vida? Desculpa aqui, queridos, a questão está bem erradinha aí, mas depois eu conserto e tem grupos que eu vou mandar depois essa apresentação. Quais são as áreas que precisam ser corrigidas na minha vida? Quais as áreas que precisam de urgência de serem ajustadas? Onde eu preciso consertar?
Eu acho que hoje é um dia, como exercício da escola bíblica, já que nós estamos numa aula de ED, seria interessante você, ao terminar essa aula, né, ou amanhã, quando você acordar, pegar um papel e escrever as áreas que você precisa melhorar, aonde você precisa encontrar disciplina, aonde você precisa se disciplinar. E outro ponto, né, faz 2 colunas, o que você precisa se disciplinar, onde você precisa corrigir, o que você precisa ajustar na sua vida, e em outra coluna você vai lá, o que tem gastado o seu tempo, o que tem roubado o seu tempo, quais são as coisas que têm roubado o seu tempo. Comece a identificar essas coisas uma a uma. Você sabe aquilo que tem roubado o seu tempo. Você pode fazer essa análise, é um exercício bem simples, né, bem fácil de fazer. E aí você vai tratando dessas coisas de uma forma em que você consiga resolver, né, de forma urgente as coisas que têm roubado o seu tempo. O que eu vou fazer a partir de hoje? A partir desse ponto, quando você identificar as coisas que estão roubando o seu tempo, quando você identificar as áreas onde você não tem disciplina, você pode, né, justamente equalizar, ajustar e planejar de uma forma correta. Quando a gente planeja de forma correta, Deus nos abençoa. Mas eu preciso ter disciplina para ter um bom planejamento, uma disciplina para fazer de uma forma diferente em minha vida. Nós estamos falando sobre disciplina, e quando a gente fala sobre disciplina, a gente entende que nós precisamos passar por um caminho muito estreito para conquistar nossas vitórias. Esse caminho, ele é um caminho, né, que ele não nos dá a condição de olharmos para trás, não nos dá a condição de olhar para o lado, né? Ele vai ser um caminho de luta, vai ser um caminho árduo, vai ser um caminho difícil, mas vai ser um caminho que tem um objetivo no final, uma vitória no final, uma meta conquistada no final. Esse é o nosso projeto de vida. A gente precisa entender que eu preciso ter disciplina para fazer com que os meus sonhos venham a ser realizados. Nossa cartilha lá fala sobre essa visão perfeita. Então, tudo aquilo que tem embotado a sua visão, comece a tirar, né, deixa o Espírito Santo de Deus, né, através dessa aula, retirar dos seus olhos as escamas, as vendas, aquilo que tem roubado o seu tempo e as suas energias. Empregue a sua energia naquilo que realmente é vital para a sua vida e para as suas conquistas. Concluindo, só para a gente refletir, para a gente finalizar essa aula, eu encontrei essa frase, eu acho que ela é bastante importante, eu acho que para você meditar seria interessante, para nós meditarmos seria interessante. Quando queremos alcançar algum objetivo, é importante traçarmos metas, mas não adianta se organizar se você não tiver disciplina para realizar. É importante que você se dedique ao seu objetivo. Invista tempo e força. Durante o processo pode ser doloroso, mas o resultado final mostrará que valeu a pena. Quer ter vitória? Quer ser bem-sucedido? Quer realmente ver as conquistas acontecendo na sua vida pessoal, profissional, familiar, espiritual? Seja disciplinado. Sejamos disciplinados. Projetemos os nossos sonhos. Coloquemos os nossos sonhos de uma forma em que a gente faça com que esses sonhos fiquem visíveis na nossa frente. Se você tem várias pessoas que têm vários métodos, você pode fazer um mural de sonhos, você pode colocar lá desejos a serem realizados, você pode pegar aquele projeto de vida lá, né, que você colocou, você que tirou cópia, né, ou tirou uma foto no WhatsApp, né, coloca lá no seu banheiro, né, quando você estiver ali no seu momento de meditação. Vá lá e coloque, veja os seus projetos, os seus sonhos, esteja com isso sempre na sua vista. Quando a gente fala sobre visão perfeita, é fazer com que as coisas não percam e não saiam da nossa vista. Para que a gente seja realmente focado, eu preciso montar e criar mecanismos para que a minha mente reproduza aquilo que eu estou desejando. Então, a nossa mente, quando eu falei, nosso coração é enganoso, a nossa mente ela sempre voltada para buscar coisas que venham nos satisfazer e não coisas que nos tragam trabalho, né? Então eu preciso entender que eu preciso me desfazer dessas coisas que estão me fazendo perder tempo e começar a entender que eu preciso agir de uma forma concreta para que as minhas conquistas venham a ser realizadas. E como eu falei,
esse caminho para conquistar é um caminho que vai depender do nosso esforço, da nossa capacidade, da nossa resiliência. Eu quero voltar só para cá para 2 pontos. Essa primeira imagem que eu não falei, muitas das vezes nós precisamos dar montanhas para conquistar os nossos objetivos. Muitas vezes a gente precisa escalar, situações difíceis, passar por obstáculos difíceis. A disciplina ela vai fazer com que aconteça isso na sua vida. Então você só vai realmente conseguir escalar, passar por esses desafios se você tiver disciplina, força de vontade, se você realmente for resiliente em conquistar esses objetivos. Ter força, ter fé e acreditar que a disciplina, o poder da disciplina, inspirados na presença de Deus, na unção de Deus, no poder de Deus na nossa vida, pode nos levar a conquistar os nossos sonhos. Ok? Então, eu queria agradecer a você. Essa foi a nossa terceira lição, o poder da disciplina. Então, esteja conosco. Nós estamos num momento atípico da igreja, um momento em que a gente está vivendo um lockdown. Esperamos que logo o poder de Deus se manifeste na nossa nação e que logo a cura chegue, as pessoas, os infectados em situações complicadas, em situações graves, já reduzam as mortes, em nome do Senhor Jesus. Para você ver, eu estou fazendo aqui essa aula, essa aula da sala da minha casa. Então a gente está mantendo as situações que foram recomendadas, para que as pessoas tenham o menor impacto possível com relação à questão do Covid. Então, proteja a sua família, proteja a sua vida. Você que precisa trabalhar, trabalhe com segurança, use álcool em gel, use máscara, mas tenha certeza de que o seu esforço vai fazer com que você seja abençoado, ok? Então queria agradecer a sua presença, você que esteve conosco aqui durante esse período, e hoje as outras classes estão também fazendo ministrando as suas aulas por Google Meet ou WhatsApp. Então é importante que a gente esteja ligado em Deus. A Escola Bíblica não para, nós estamos no nosso projeto e nós vamos seguir nesse projeto. Esperamos que semana que vem o cenário já mude, mas a gente vai conversando e vai passando e deixando vocês informados através dos perfis da igreja, ok? Deus abençoe a todos, uma boa noite, fiquem com Deus, e que Deus guarde vocês de uma forma especial e proteja vocês de uma forma especial, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima aula. Deus abençoe.